Amém. Meus queridos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Vamos orar mais um pouquinho, Pedindo ao Senhor realmente que nos dê graça nessa noite. Querido Deus, grande é o Senhor e maravilhoso. Mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença, preparando, Deus, os nossos corações para ouvir a Tua palavra nessa noite. Que o Senhor faça a Tua vontade na vida da Tua igreja. Que o Senhor seja comigo, seja com todos que aqui estão, com aqueles que estão, ó Pai, assistindo esse culto pela live, ou aqueles que futuramente hão de ver e ouvir a Tua palavra. Que a graça do Senhor seja conosco, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias aí, Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. Grande é o Senhor e maravilhoso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos de posse aí, Romanos capítulo 12, também vai ser projetado aqui, Vamos ler a palavra do Senhor. Obrigado, meu irmão. Glória a Deus. Nós vamos ler até o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Amém? Então nós estamos vendo aí, por último, muitos conselhos de Paulo, que a gente daqui a pouquinho vai falar sobre eles, Muita coisa boa que Deus nos ensina. E eu estou trazendo aqui nessa noite para a gente um tema muito interessante sobre a perfeita vontade de Deus. Tá? Nós precisamos saber qual é a vontade de Deus em nós. Nós precisamos também fazer de tudo para que essa vontade de Deus, o que Deus quer de nós, que a gente possa estar fazendo de acordo com Ele. Sempre a gente vê na palavra de Deus a exortação dizendo que Deus precisa agradar do que a gente faz. Deus nunca vai ouvir uma oração nossa ao contrário daquilo que Ele quer. Muitas das vezes nós oramos, até pedimos a Deus, mas pedimos coisas que Deus não quer aquilo para nós. Por exemplo, se pedirmos o mal para alguém, Deus não vai fazer o mal porque nós pedimos. Tá? Se Ele tiver que fazer alguma coisa contra alguma pessoa, Ele vai fazer porque Ele quer fazer. Mas não é porque eu vou orar para isso. Agora Deus pede que a gente interceda, que a gente ore pelas pessoas, inclusive ore até pelos nossos inimigos, tá? Abençoando e não amaldiçoando. Então,
a gente vê lá em Oséias mesmo, no capítulo 6, versículo 3, a parte A, diz que nós devemos conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Então não tem fim a busca do conhecimento de Deus. E o saber, irmãos, é muito importante. Saber para tudo é muito importante. Toda vez que você domina bem uma área da sua vida, a sua profissão, você é um profissional que conhece o que você faz com naturalidade, com tranquilidade. Né? O irmão vem aqui tocar violão aqui, pega, não olha nem para o braço do violão, porque ele sabe o que está fazendo, já treinou aquilo milhares de vezes. E aí ele toca com perfeição, está tudo certo, a irmã vem cantar, ela dedicou, ela treinou, ela sabe, ela tem intimidade com aquilo que ela está fazendo. E louva a Deus muito bem, e é agradável aos olhos do Senhor, tudo que a gente faz para o Senhor com alegria no coração. E outra coisa é ter intimidade com aquilo que a gente faz, né? Num relacionamento, por exemplo, né? Seja ele amigo, de amizade, ou seja mesmo, principalmente o relacionamento conjugal, tem que ter intimidade um com o outro. Os cônjuges têm que saber daquilo que o outro quer, para que a gente possa se entender bem, tocar uma vida juntos, na boa, né? Imagina, nós como servos de Deus, se a gente não conhece Deus, se a gente não busca conhecer mais a Deus, porque Deus não tem um dia que você vai chegar e falar, agora eu conheço a Deus, já está tudo bem, não preciso nem ouvir falar mais de Deus. Não, irmão. É como Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus é infinito e nós somos finitos. Então, a nossa fé, ela será aumentada, ela será grande, ela será forte, ouvindo a palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, são essas as minhas considerações antes da gente entrar no texto aqui, para podermos discorrer nele, entender o que realmente Paulo está escrevendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para a gente ver o que nós podemos tirar de aplicação para a nossa vida aqui nessa noite, e sairmos daqui mais sábios do que entramos. Amém? Então, são essas as minhas considerações iniciais aqui, em nome de Jesus. Eu quero, em primeiro lugar aqui, irmãos, quero comentar alguma coisa sobre o versículo 1, como nos apresentar a Deus, tá? Então aqui nós temos 3 considerações que Paulo diz, que nós devemos apresentar a Deus em sacrifício vivo. É a primeira coisa que ele diz aqui. Tá? O nosso corpo, ele precisa ser apresentado a Deus como sacrifício vivo. O que é isso? Irmãos, é o sofrer pela palavra de Deus. Tá? Quando se fala em sacrifício, você vai doar alguma coisa, você vai perder alguma coisa por estar servindo a Deus. Às vezes as pessoas até dizem, você não perde nada em servir a Deus. Tem que perder alguma coisa, sabe? Porque se eu for querer viver do jeito que o meu coração quer, sabe? Fazendo tudo o que eu quero nessa vida, eu vou estar fora dos caminhos de Deus. Então, o sacrifício vivo, que Paulo está dizendo aqui, é isso. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Entregando, doando alguma coisa, carregando a cruz, também é sacrifício. Então, nós não podemos ser servos de Deus no mundo perdido, como eu prego muito a respeito disso, pensando que o mundo vai estar do nosso lado e que a gente vai estar na boa, vivendo aqui nesse mundo, curtindo, fazendo as nossas vontades, tudo do jeito que a gente quer, servindo a Deus. Não, servir a Deus incorre em sacrifício. Então, eu estou aqui hoje pregando, mas se eu deixasse pela minha vontade, a vontade do meu coração, o dia que o pastor Marcelo falou, olha, todo quarto domingo do mês, tem como você pregar para a gente lá no Cascata, eu poderia dizer, olha, pastor, não vou nem fazer o compromisso, porque talvez eu vou estar doente no dia. É mais ou menos isso, né? A pessoa, quando não quer ir à igreja, é capaz que chama ela para ir na igreja. No outro domingo, é capaz que eu vou estar gripado, não vou poder ir, né? Porque nós somos ruins mesmo, irmão. Para aproximar de Deus, eu vou te falar, é uma luta. Esse é o sacrifício. Mas quando Deus te chama para algo, sabe? Diz sim. Sim, Senhor, eu vou. Sabe, mesmo que você às vezes não tenha nem condição, não sabe nem o que vai te acontecer, diga um sim para Deus, sacrifique alguma coisa da sua vida, por amor a Deus, para fazer aquilo que Deus quer e não apenas a sua vontade, certo?
É o primeiro ponto aqui. Mas Paulo diz também que nós devemos apresentar o nosso corpo santo ao Senhor, tá? Então, para sermos santos, nós mesmos também não conseguimos. Então a gente precisa deixar Deus agir em nós. É a santificação, ela é contínua, irmãos, tá? Desde o dia que você olhou para a palavra de Deus, entendeu como que Deus é bom, maravilhoso, e que você teve a fé firme no Senhor, teve o chamado irresistível de Deus para que você entregasse a sua vida a Cristo, você começou ali então um processo de santificação. Então o corpo santo não quer dizer que nós nunca vamos pecar mais, tá? Nós somos santos porque somos separados. Quem nos separou inclusive foi Deus, porque foi Ele que chamou, tá? Foi Ele que verdadeiramente nos capacitou para segui-lo, servi-lo, apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo. Então, segundo ponto, você tem que ser uma pessoa separada do sistema, desse sistema que o mundo vive. A gente tem que andar meio que na contramão do mundo. Nós temos que fazer a vontade de Deus e não a vontade do mundo, do sistema que nós vivemos aqui, né? Até porque esse mundo jaz no maligno. Se fizermos a vontade dele, nós vamos estar contra aquilo que Deus quer. Mas tem um terceiro ponto aí que Paulo diz que a gente deve ser também agradável a Deus. Automaticamente, se eu sacrifico alguma coisa, se eu realmente presto a Deus um culto dessa forma, sacrificando o meu corpo, deixando que o Espírito Santo de Deus haja em mim para me santificar, aí sim eu vou ser agradável a Deus. E agradar a Deus é a mesma coisa de você olhar para alguém que te agrada, alguém que faça alguma coisa agradável a você, talvez um parente seu, talvez um amigo. Sabe, tem pessoas que são agradáveis, você quer receber na sua casa, você quer que ela fique com você até a vida toda, se ela quiser. Parentes, né? Tem parentes muito agradáveis, já tem outros que você não quer nem ver. Então, com Deus, funciona da mesma forma. Se Deus agrada de mim, Ele me quer por perto dEle. Ele me leva para junto dEle. Ele me guia pelos caminhos dEle. O tempo todo eu vou estar junto com Cristo, caminhando por essa vida aqui. E a promessa dEle é que depois eu vou para a eternidade. Aí é para sempre com o Senhor. Imagina isso. É muito bom. É por isso que a gente sai da nossa casa, a gente sacrifica o nosso tempo, a gente vem para a igreja, a gente louva esse Deus que tem a solução realmente para a nossa vida, aqui na terra e também no céu de glória. Então, 3 pontos aí no início, como nos apresentar a Deus. Sacrifício vivo, nosso corpo em sacrifício vivo, né? Santo e agradável. É o que Paulo está dizendo aqui no primeiro versículo. Mas temos aqui um segundo ponto, que é deixar Deus nos transformar, sabe? Porque Paulo, ele segue dizendo, no versículo 2 agora, ele vai dizer o seguinte, ó: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é o tema da mensagem. Então, primeira coisa que Paulo está dizendo para nós é que a gente não deve conformar com esse sistema aqui. Já até falei um pouquinho aqui nessa noite, mas, irmãos, realmente não podemos nos conformar. Com tantas coisas erradas que a gente vê, até as nossas leis, quanta coisa ruim, né? As leis já são fracas no nosso país, mas cada dia eles movimentam mais ainda para colocar mais leis que às vezes acaba com a nossa liberdade até de cultuar a Deus. Tantas outras coisas que são boas, mas estão vindo leis aí para acabar com tudo, sabe? E a gente tem que realmente pedir a Deus que nos dê graça, para que cada dia a gente continue mais firmes na fé em Cristo Jesus, para não conformarmos com o sistema, com o mundo que jaz no maligno, com as coisas que eles nos ensinam para os nossos filhos, sabe? Nós, lá em casa, pelo menos eu e minha esposa, a gente tem orado, e nossa oração todo dia, a gente está pedindo para quê? Que Deus abençoe as crianças do nosso Brasil, os adolescentes do nosso Brasil, os jovens do nosso Brasil. Por quê? Eles estão dentro das instituições de ensino do nosso país. E a gente vê, irmãos, que foi uma tragédia nos últimos tempos, o que aconteceu na nossa nação.
desde a mais tenra idade. Os livros que entregam nas mãos dos nossos filhos, os ensinamentos, né? Os diretores, aqueles que são os cabeças das instituições de ensino no nosso país, a maioria deles com ideias pervertidas, coisa ruim mesmo, que entregaram, e nós, como pais, eu, por exemplo, estou com 54 anos, ao longo desse tempo, aceitei muita coisa disso que foi colocado, tá? Sempre dentro de casa, repreendendo, chamando os meninos, falando, olha, não é por aí, apesar de ter ensinado isso para vocês, mas a gente não consegue combater tudo, então é uma chuva de coisa ruim. Aí o que a gente pede? Senhor, abençoa as nossas autoridades, as autoridades políticas do nosso país. A gente sabe que estão lá, e se Deus fortalecer os homens e mulheres de bem, as pessoas que estão no contexto desse primeiro versículo que nós lemos aqui, apresentando seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, se eles estiverem lá dentro, com a força do Senhor, eles vão conseguir mudar alguma coisa nessa história, para que os nossos filhos, para que os filhos dos nossos filhos, as gerações futuras, tenham uma ideia de Deus dentro disso aqui, que é o texto. Mas se a gente for deixando se levar para lá, hoje a maioria dos pais, ninguém consegue mais ficar em casa, porque não tem mais aquela de um ficar e o outro sair para buscar o recurso. Agora os dois saem. Então nasceu a criança, já põe na creche e lá fica. Quer dizer, o dia todo, pai e mãe trabalhando, cansados, os filhos nas mãos dos outros, e chegam em casa à noite cansados, filhos já não dá nem para dar atenção mais. Aí, irmãos, eu vou te falar bem a verdade, é um cenário terrível. A gente vê que isso não tem como dar certo. Porém, é o que nós vivemos. Os servos de Deus fazem isso? Fazem. A maioria estão também. Porque é aonde nós fomos levados. É meio que a destruição da família mesmo, até dentro desse contexto. Sabe? Infelizmente, é o que a gente vive hoje. E não adianta, irmãos. Filho, Deus entregou aos pais para educar. Educação é com o pai. Que Deus abençoe, que não temos tantas perdas mais das que nós já tivemos até aqui. Que Deus nos abençoe. Mas, conformar com esse mundo, diante de tanta coisa ruim que tem, não vos conformeis com este mundo. Tá? Aí, Paulo diz que nós temos que nos transformar. Quem vai poder transformar uma mente ruim, que é a mente do homem, porque diz que a justiça nossa, a palavra de Deus diz, ela compara a trapo de imundícia. Trapo de imundícia. Trapo de imundícia, outro dia, eu nunca tinha parado para pensar o que é trapo de imundícia, pensava em qualquer coisa, né? Mas um dia desse eu vi uma pastora explicando o que é trapo de imundícia, né? Eram os panos que as mulheres usavam na época que elas estavam menstruadas, né? E aquilo era muito sujo, aquilo era enrolado de uma forma e tal, até para ser às vezes queimado depois, porque era, né, sangue em geral, é muita sujeira. Aquilo era chamado de trapo de imundícia. Olha com que Deus comparou a minha justiça e a sua. Irmãos, nossa justiça não é justiça. Se Deus não entra em nós para transformar a nossa mente, como Paulo está dizendo aqui, não vamos conseguir. Se eu consigo hoje ser justo em alguma coisa, é porque a justiça de Deus está em mim. Se você consegue, a mesma coisa. É porque Deus está fazendo isso. Então, deixe que o Espírito Santo de Deus transforme a sua mente e eu deixe que Deus transforme a minha mente, para que verdadeiramente, irmãos, eu possa o quê? Que Paulo está dizendo aqui? Experimentar. Quão boa, perfeita, agradável é a vontade de Deus na nossa vida. Então, são esses dois pontos aqui iniciais que Paulo instrui os romanos nessa carta dele. Faça isso, gente. Andem dessa forma. Deixa Deus atuar na vida de vocês, para que vocês possam experimentar quão agradável, perfeita é a vontade de Deus. E é tão bom, irmãos, quando a gente está realmente de acordo com a vontade de Deus.
A gente tem prazer em vir à igreja, louvar e adorar o Senhor. A gente dispõe tempo, dispensa tempo para a obra de Deus. Isso para nós é maravilhoso. Essa semana foi uma semana assim cheia para mim. Domingo passado, dei aula na escola bíblica lá da igreja, que é o terceiro domingo do mês. Quarta-feira, o pastor Marcelo me chamou para pregar lá na sede, estive lá pregando. Hoje eu já estou aqui de novo, né? Uma semaninha cheia assim, tipo assim, compromissos na casa de Deus, né? Eu fico apertado porque cada pregação você tem que ter um tempo para poder anotar tudo, trazer para vocês aqui a coisa direitinho, para que vocês possam entender, orar, pedir a Deus. Então, numa semana dessa, a gente sacrifica o quê? O serviço da gente, muita coisa que a gente tinha que fazer. Mas não é que não nos falta nada. Às vezes às vezes não. Deus sempre nos dá muito mais, irmão. Deus nos surpreende sempre. Você está fazendo o trabalho de Deus, Deus está lá, ó, alimentando, fazendo com que as coisas tudo deem certo. Enquanto você dorme, Deus está lá trabalhando por você, porque Ele não dorme. Nem cochilar, Ele cochila. Agora nós cansamos, a gente precisa de renovar as nossas forças. E quem é que renova? É o próprio Deus. Diz que jovens vão cansar, vão cair, vão perecer, sabe? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, tá? E a gente vai voar alto, porque Deus vai nos dar essa condição, mas fazendo dessa forma como Paulo está dizendo aqui, que é o que a gente fez. Nós vamos então apresentar a Deus, né, dessa forma, em sacrifício vivo, nosso corpo, santo e agradável a Ele, e nós vamos então deixar Deus nos transformar a nossa mente, para que a gente pense com a mente de Cristo. Beleza? Até aqui está entendido? Legal esses 2 versículos? Amém? Muito bom. Nós vamos continuar, porque agora a gente vai entrar aqui, irmãos, num ponto muito importante. Agora são ensinamentos de Paulo, que ele deu aos romanos, né? A forma, como é que então a gente vai conseguir cumprir isso dos 2 primeiros versículos. Aí do versículo 3 em diante, Paulo já começa a descrever algumas coisas aqui muito importantes, a gente deve prestar atenção nisso também. Primeira coisa aqui, irmãos, é a gente agir com humildade e equilíbrio. Olha o que está dizendo aqui, o versículo 3. Acompanhe comigo aí. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Tem um versículo que eu gosto muito, que é aquele que diz: aquele que se exalta, Deus abate, e o que se humilhar perante o Senhor, Deus vai exaltar. Sempre é desse jeito, irmãos. É ao contrário do mundo. O mundo diz: olha, você é top, né? Você canta muito bem, não devia nem ficar nessa igrejinha tão pequena. Devia partir para algo maior, para o mundo, inclusive. É assim que o mundo diz. O mundo diz para nós também que a gente pode tudo, sabe? Mas a Bíblia diz que nós podemos tudo é naquele que nos fortalece. Não é a gente pode tudo. Podemos no que nos fortalece, em Cristo Jesus. Diante disso, irmãos, olhando para o exemplo de Cristo, como que ele veio nesse mundo, desde o nascimento até o último momento dele aqui. Humilhação completa. Poderoso, o próprio Deus. Um homem que não pecou, imagina o poder de um homem que não peca nessa terra aqui. Perfeição, que é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus. Mas que dia que o Senhor Jesus se exaltou, tudo que ele fez foi para a honra e glória do Pai. Aí eu, um simples mortal, quero me exaltar e quero a glória para mim. Que terrível, né? Quão terrível vai ser isso. Não tem chance nenhuma de dar certo um negócio desse.
principalmente eu aqui, por exemplo, pregando a palavra de Deus. Aí eu quero que o meu nome seja exaltado. Longe de mim, que o nome do Senhor seja exaltado. Que vocês saiam daqui com a impressão maravilhosa de que Deus usou a minha vida. Não porque eu tive entendimento de mim mesmo. Não, irmãos, se for para isso, eu peço mesmo a Deus, Senhor, que o Senhor fale à sua igreja. Porque se for eu quero apenas ser usado. Agora, glória tem que ser para o Senhor, porque se me glorificar, tira a glória do Senhor. Imagina, eu estou sendo uma pedra de tropeço para a igreja. Então, se eu prego aqui, vocês entendem bem o que está sendo pregado, é porque Deus está sobre a minha vida e sobre a de vocês também, porque se o Espírito Santo de Deus não estiver aí, concordando com o que eu estou dizendo aqui, irmãos, não tem entendimento nenhum. Sabe, às vezes dentro da igreja, entra um monte de gente, igreja cheia, lotada, e de repente 1, 2 que pega a pregação. Mas quando a igreja é cheia do Espírito Santo de Deus, em cada coração, Deus vai falar da forma que Ele quer. A mensagem talvez não é igual para todos, mas a mensagem vai ser para você, vai ser para você, para cada um, do jeitinho que Deus quer, falando ao seu coração. Então, Paulo agora no versículo 3, ele vai falar disso, da humildade e equilíbrio, irmãos, porque o que ele está dizendo aqui? É que a gente não fique pensando que a gente é além do que a gente é exatamente. Quem eu sou então? Eu tenho que ser aquilo que Deus diz que eu sou. Não posso ser aqui uma pessoa, pobre de mim, coitado de mim, eu sou um nada. Não, Deus vai abominar isso se eu disser. Porque eu sou um filho de Deus. Só de eu ser um filho de Deus, eu já sou uma pessoa que sou alguém. Eu tenho identidade nessa terra e no céu. Sabe? Só que eu não estou acima de nenhum de vocês aqui. Eu não sou superior a nenhum aqui. Deus poderá me usar de uma forma, mas Deus vai usar cada um de vocês de uma forma também. E aquilo que eu exerço bem, eu exerço porque Deus me deu condição. E você exercerá bem também alguma função, seja na casa de Deus ou lá fora, porque Deus te deu a condição para isso. Isso é ter humildade e equilíbrio, segundo a fé que o próprio Deus me deu, que deu a você. Sabe? Esse tipo de coisa nos projeta para grandes coisas nessa terra. Nós entramos e saímos em qualquer situação, muito bem inclusive, porque Deus é quem está nos guiando, porque a gente está de acordo com a perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Mas a gente segue o texto aqui porque Paulo vai continuar instruindo os romanos e vai dizer, então, agora no versículo 4 a 6, na parte A. Bom, vamos ler aqui, acompanhando aqui o que Paulo está dizendo, para a gente entender isso aqui. Porque assim como num só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Até aqui, por enquanto, tá, irmãos? Então, nesse texto aqui, Paulo vai dizer para nós o seguinte: exerça a função de membro no corpo. Às vezes a gente quer ser um corpo completo dentro da igreja, sabe? Quero pregar, eu quero louvar. Irmãos da igreja, não quero nem saber deles. É só para ficar aí ouvindo mesmo que eu tenho para falar, porque eu sou o cara. Né? Aí eu sou corpo. Irmãos, eu tenho um corpo, com muitos membros no meu corpo. Só que na igreja do Senhor, eu sou membro. Sabe? Eu não sou corpo. Entenda isso. Paulo diz isso aqui com todas as letras, irmãos. Você é membro do corpo. E Deus repartiu para cada membro os olhos para enxergar. Não vão ouvir. Os ouvidos para ouvir, não vão enxergar. Irmão. Os pés é para que o corpo
fica em cima dele e ele vai sustentar o corpo com todos os movimentos necessários para que o corpo não caia, para que a gente faça o que tiver que fazer, corra, ande, pule, dance, faça o que quiser. Enquanto nosso corpo está aqui firme, tá? Lá nos pés, nervos, tudo que precisa, o cérebro está comandando lá para que ele faça todos os movimentos mínimos, milimétricos, para que eu não caia aqui, não desabe aqui, sabe? Mas as mãos, esse pé não consegue segurar esse microfone, sabe? Isso a gente tem que entender, irmãos. Tem o ponto certo, você está em qual parte do corpo de Cristo? Quem você é no corpo de Cristo? Talvez você é braço e quer ser pé. De repente, você é um cérebro na casa de Deus, mas está querendo abrir a boca para falar um monte de coisa que não está dando certo. Nós somos membro. Exerça a função de membro no corpo e não de corpo completo. Você não é um corpo completo, sabe? A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos membros. Preste atenção, inclusive, que membro que Deus disse que você é. Se não sabe ainda, peça a Deus. Tiago escreve dizendo: quer sabedoria? Peça a Deus. Ele é quem dá sabedoria. Temer a Deus, buscar a Deus, é de grande sabedoria. O temor do Senhor, inclusive, é o princípio da sabedoria. E na hora, irmãos, de decidir qualquer coisa, inclusive saber que membro você é no corpo de Cristo. Ore, mas ore mesmo. Se não tem certeza ainda, Senhor, quem eu sou? O que eu devo fazer na igreja? Eu faço tantas coisinhas. Mas aí Paulo, inclusive, vai continuar, a gente já vai caminhando aqui, inclusive, para finalizar a mensagem nessa noite, irmãos. Porque na conclusão dessa mensagem aqui, Paulo vai continuar descrevendo aqui. Agora nós vamos ler mais compassado, porque é o seguinte, no versículo 6, a parte B, vai dizer o seguinte, olha, depois dos 2 pontos aí. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Irmãos, o que é ser profeta? Sabe? Porque quando fala profeta, a gente já lembra daqueles caras que diziam, olha, vai cair uma chuva aí daqui a tantos dias e vai inundar isso tudo aqui, né? Aí cai a chuva, inunda tudo, quer dizer, foi uma profecia válida e tal. Mas, irmãos, profeta, nos dias de hoje, Deus pode usar qualquer um para profetizar e dizer o que vai acontecer. Isso aí não tem problema nenhum para Deus. Só que nós temos que entender que profecia é falar de quê? Justamente falar da palavra de Deus. Falar do amor de Deus. Falar do grande feito que Deus tem para fazer na vida de qualquer pessoa. Profetizar, sabe? Dizer, olha, se você realmente crer no Senhor Jesus, você tem a salvação eterna. Pregar a palavra com certeza que você é salvo em Cristo Jesus e que Deus salva a sua vida com base, irmão. Que essa palavra vazia, Deus vai fazer isso, aquilo outro. Irmãos, sem ter entendimento de Deus, isso não faz efeito na vida de cada um. De ninguém, na verdade. O que vai fazer efeito? Você profetizar, olha, se você realmente crer no Senhor Jesus, sua salvação é garantida. O resto nessa terra, Deus vai acrescentar segundo a vontade dEle. Ele diz que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino dEle e a justiça dEle. O que é o reino e a justiça de Deus, irmão? Seja aqui na terra ou no céu. Andar de acordo com a vontade de Deus, como já foi dito para nós aqui hoje. Sabe? Sacrificando. Todo mundo dizendo, tudo está ensinando ao contrário. Mas você não. Você está andando, sacrificando contra esse sistema, contra o que as pessoas estão dizendo. Diz que se você apanhar, você tem que bater. Diz que você tem direito num monte de coisa. Tudo bem, queridos.
Tem a justiça aí para julgar, a justiça dos homens, para julgar se você tem direito numa causa pertinente à justiça dos homens, né? E o que der lá é isso mesmo, vai ter que cumprir. Você é condenado, tem que pagar. Agora, se você é liberto, a pessoa lá que estava junto com você, que, né, vocês estavam lutando aí na justiça, ela lá que errou, então ela que pague. Mas isso não é uma coisa que você precisa ficar demasiadamente preocupado, mas eu vou perder ou ganhar essa causa. Então, profetize que realmente, se você continuar firme na fé em Cristo Jesus, sua salvação é garantida e que aqui nessa terra, Deus ainda vai te abençoar muito. Pode profetizar isso, isso é certo. Andando conforme a vontade de Deus, não tem erro. O Senhor te abençoa aqui na terra e também no céu. Amém? Paulo continua falando aos romanos e dizendo o seguinte, irmãos, que se a gente tem um ministério, ele diz que dediquemo-nos ao ministério. Então, eu tenho um ministério. Meu negócio, Deus me usa para poder pregar a palavra de Deus. Irmãos, quando eu venho trazer uma mensagem aqui, eu tenho que realmente ler muito, buscar a Deus, orar, pedir a Deus, Senhor, me dê direção. Porque se eu não dispensar um tempo para isso aqui, como eu já falei aqui hoje, e realmente deixar tudo bem feitinho, para que Deus agrade daquilo que eu estou fazendo, sabe? Eu vou pregar, vou. Chego aqui, abro a Bíblia em qualquer versículo aqui, e sai falando aqui qualquer coisa. Vocês vão sair daqui vazios, pior do que entraram. Vai chegar no pastor Marcelo e falar, não deixa aquele homem lá mais não, pelo amor de Deus. Não tem nexo nenhum, não tem nada. Não é racional o que ele fala para a gente, né? Paulo diz, inclusive, que agindo dessa forma aqui que ele está dizendo aos romanos, assim nós vamos cultuar a Deus racionalmente. O que é ser racional, irmão? É fazer a coisa dentro daquilo que é preciso ser feito. Às vezes é tudo desconexo, é um negócio que ninguém entende nada. Aí Paulo vai dizendo, você tem um ministério, seja ele qual for, dedique-se ao ministério, empregue tempo nisso, deixa outras coisas bobas de lado e trabalhe para que o seu ministério cresça, para que faça valer aquilo que Deus entregou na sua mão para fazer. Sabe? Paulo também continua dizendo aqui, ele vai falar sobre, próximo agora aqui, sobre ensino, né? Então, suponhamos que você é um professor, até na área secular, ou mesmo na escola bíblica, dentro da casa de Deus. Empregue tempo para isso. Você é professor, você ensina, você trabalha com isso. Inclusive, todos que são pais são professores dos seus filhos, né? Ensinar. Aí você precisa saber o que eu vou ensinar para o meu filho. Tem que buscar entendimento? Busque, principalmente com Deus. Não tem ninguém melhor nesse mundo, né? Para poder nos ensinar. E crie seu filho na admoestação do Senhor. Ensine. Agora, você tem um ministério na igreja, uma escola bíblica e tal. Eu, um domingo por mês, que eu dou aula lá na escola bíblica do bairro Lindéia. Mas, na semana, minha esposa ali já sabe. Quando é a semana de eu dar a escola bíblica, ou então de pregar aqui no domingo, eu já falo para ela, não vou marcar nada assim para a gente ficar final de semana fora, não, porque atrapalha, irmão. Eu não posso ficar, tudo bem, tem alguma coisa que às vezes eu preciso ir numa viagem e tal, pai, é só aquele tempo que eu tenho, eu falo antes para alguém lá, tá para trocar comigo? Aqui mesmo eu já troquei com o irmão Robson. Ele veio no meu dia e eu vim no dia dele. Vim antes, na pregação que ele iria fazer no terceiro domingo, e ele veio no quarto, não tem problema, mas tudo antecipado. Eu não posso sair de qualquer jeito, não avisar a irmã Fernanda e o irmão Samuel aqui, deixar eles. Aí, chega aqui, o irmão está aqui dirigindo o culto, cadê o irmão Geraldo? Não chega, não manda nada para a irmã para colocar aqui, sabe? Dedique no ensino, dedique naquilo que você faz. E a gente continua lendo, temos mais algumas coisas aqui. Ele fala sobre também exortar, né? Tem gente que é mestre em exortação.
chegar e falar firme com uma pessoa sobre algo, sabe? Diz que é pregar um sermão, né? Dizer para alguém que ela está errada, que ela precisa voltar para o caminho que é certo. Faça isso também com dedicação. Use a autoridade de Deus para fazer isso. Porque, sabe aquele negócio de você exortar a pessoa a fazer uma coisa que você acha que é certo, mas ela acha que é outra, mas você não tem autoridade para dizer aquilo? Irmãos, vai virar briga. Ela vai o tempo todo debater com você, não vai ter ali o Espírito Santo de Deus te usando para poder mostrar o que é a verdade, porque a verdade só pode vir da verdade que é o próprio Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você não está com Cristo, se você não está realmente revestido do poder de Deus para exortar alguém, é melhor nem falar nada. Fica quieto no seu canto. Agora, se Deus te deu esse dom de exortação, faça isso com dedicação, faça isso com autoridade. Algumas vezes, pelo menos tem um texto lá no Novo Testamento, onde diz que as pessoas, quando Jesus terminava o sermão dele, as pessoas ficavam assim, maravilhadas com o sermão de Cristo, porque ele pregava com autoridade. Ele sabia o que estava dizendo, ele estava com o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí, ele falava das coisas com certeza daquilo que Deus, o Pai, tinha revelado a ele e ele passando para as pessoas. Aí entra, irmãos, aí penetra até o profundo da alma, arrebenta com tudo, entra no ser humano, porque quem fez o ser humano foi Deus. Se você pregou com a autoridade de Deus, exortou com a autoridade de Deus, ele pode até da boca para fora dizer que não está nem aí para aquilo, mas lá no fundo do coração dele, ele sai inquieto. Sai perturbado. Gente, tudo foi dito de acordo com o que Deus quer para a minha vida. E não é que eu estou errado mesmo nisso. O irmão, a irmã foi usado por Deus. Ele pode ser desses meninos, né, rebeldes, que saem gritando e dizendo, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Mas Deus está lá dentro tocando e dizendo, olha, é isso aí. Ele sabe e vai mudar. E você vai ver. Passa-se um tempo, a pessoa se converte ao Evangelho, ela muda, ela é transformada, porque um dia você usou da autoridade do Deus Todo-Poderoso para pregar para aquela pessoa, exortar e fazer com que ela mudasse de posição. Isso é a grandeza do Evangelho. É assim que Paulo diz que nós devemos ser membro do corpo, exercendo a função, o dom que Deus nos deu, para poder fazer valer a palavra de Deus na vida das pessoas, né? E já estamos chegando ao fim aqui, na lista de Paulo. Aí ele diz também sobre a contribuição. Irmãos, não tem nada melhor do que você tirar uma oferta, seja na obra de Deus, sabe, colocar ali no gasofilácio, seja o dízimo, tá? Que é importantíssimo, porque a oferta você dá em gratidão a Deus. Dízimo é, tipo assim, irmãos, não entregar 10% para Deus, no meu conceito, e do jeito que a Bíblia me diz, é meio que dizer assim, Senhor, eu não acredito nesse negócio, que isso é uma bênção do Senhor. Eu não acredito que o Senhor vai abrir janela do céu para mim. Eu prego na igreja e digo para as pessoas, desde quando eu era pastor na Assembleia de Deus, olha a grandeza de Deus. Deus te dá um salário, suponhamos um salário de R$1.000, né? Divide o negócio em 10 partes. Ele diz, devolva uma para mim. Poderia pedir metade? Era justo ou não? Justíssimo, bondoso até demais comigo. Ele poderia pedir 9. Mas ele poderia pedir tudo. Porque tudo é dele, irmão. Sabe? Mas aí ele pede uma. Para quê? Não é para que você entregue para Deus, para ajudar Deus. Todo mundo sabe disso. Isso é questão de lógica. Deus não precisa de nada disso, ainda mais dinheiro. Sabe? O que Deus está dizendo para nós é o seguinte, olha, quando você faz isso, você trabalha a sua vida. Você tira a avareza do seu coração.
Aí ele diz que abre as janelas do céu para abençoar quem faz isso. Aí você vê, tipo assim, gente, eu estou entregando meu dízimo, tudo certinho, mas sabe uma coisa? Deu um desejo aqui agora no coração de dar R$ 10 lá na igreja hoje, de dar R$ 1, não tem problema a quantidade. Não, sabe, eu vou tirar R$ 1.000 e entregar para a igreja. Irmão, tudo isso com liberalidade, com alegria no coração, nada por força, sabe? É abrir portas do céu para que você viva bem. E não é para que você fique rico, não. Não é ganhar na Mega Sena, não é isso, não. É para quê? É para que você seja suprido às suas necessidades. É você ter um arroz com feijão em casa, comer e dizer que comida maravilhosa, porque o sabor, o paladar, quem te dá é Deus. Você pode ter rios de dinheiro, irmão. Pode comer a comida mais cara do mundo. Tem gente que come comida misturada até com farelo de ouro, né? Paga milhões num prato de comida. Para que isso? Será que é essa condição de comprar um prato de comida de 1 milhão é que vai te dar a saciar a sua fome, sua sede? Não. Quem faz isso em nós é Deus. Então a pessoa que está agarrada com Deus, que está agradando a Deus, que Deus está agindo por ela, tudo que ela necessita, são demais coisas, será acrescentada na vida das pessoas. Então na hora que você for fazer uma oferta a Deus, entregar o seu dízimo na casa de Deus, não pense, nossa, estou tirando do sustento. Não, irmão, você não está tirando do sustento seu e nem da sua família. Você está sendo obediente a Deus. E quando nós obedecemos a Deus, eu vou te falar bem a verdade, irmão, não tem diabo que entre na vida de qualquer crente e que faça firula, que chega, que arrebenta com a vida de pessoa. Irmãos, Deus está te guardando de tudo que é lado, sabe? Tudo que é lá, Deus está te abraçando, está te carregando, está te sustentando. Nas horas mais difíceis que você passa na vida, que você olha e fala, acabou. Deus mostra para você, ó, ainda tem um caminho para seguir. Eu te sustento. Sabe? Essas coisas, elas são maravilhosas demais para que a gente entenda. É o que foi cantado aqui agora há pouco. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Isso não é para o nosso entendimento. Nós só vamos entender isso, irmãos, tendo o Espírito Santo de Deus em nós. Aí, meu irmão, entende aquela velha palavra que está escrita aqui na Bíblia Sagrada. Temos a mente de Cristo. É por isso que a gente consegue entender. Mas é profundo demais para a gente compreender essas coisas que Deus revela a nós, mas revela a quem? A quem sacrifica o seu corpo por amor a Deus, a quem apresenta a Deus realmente santo e agradável a Ele. Então, no dia que você for doar qualquer coisa, seja para a igreja, seja para um irmãozinho que você vê pela rua, uma pessoa que está necessitada, doe com alegria, faça isso com liberalidade, seja generoso. Não tira o pior seu para entregar para as pessoas, não. Dê o melhor. É assim que funciona. Não é a pessoa que vai te retribuir, não é essa igreja aqui física que vai te retribuir porque você colocou ali uma certa quantia no gasofilácio, porque você entregou um dízimo correto na casa de Deus. Quem vai te recompensar é o dono de todas as coisas, é o Deus Todo-Poderoso. E aí então, nós vamos caminhando para o fim aqui, porque Paulo ainda vai instruir, irmãos, aqui. Diz que o que preside, com diligência, tá? Então, presidir é tomar conta, né? Tomar conta de qualquer coisa que, né, principalmente, você preside uma igreja, né? Então você é o presidente dali, por exemplo, pastor Marcelo é o presidente lá da nossa congregação, da nossa igreja lá do bairro Lindéia, e tem que presidir com diligência, com perfeição, sempre buscando de Deus direção. Faça isso com dignidade.
agindo corretamente. Então Paulo instrui também, mas a mais importante aqui que eu acho, irmãos, é essa questão da misericórdia. Diz que nós temos que exercer misericórdia com alegria. Misericórdia, irmãos, que é a última parte aqui, nós já vamos olhar para Deus agora, né? Eu, por exemplo, que merecimento eu teria para que Deus me levasse para o céu? Nasci em pecado. A minha mãe me gerou. E eu nasci nesse mundo aqui, destinado ao inferno. Não tinha por que Deus me salvar. Nenhum mérito. Ao longo da minha vida, quanta coisa errada que eu fiz. Me envergonho, me arrependo, mas nada disso poderia tirar essa condenação que eu tinha e que todos vocês tinham. É o que a Bíblia diz, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Só que um dia, Deus olhou para mim, falou, olha, por amor a mim mesmo, eu vou chamar o Geraldo para cá. E quando Deus me chamou, eu não tive como resistir isso. Porque se eu pudesse dizer para Deus sim ou não, certamente a minha vontade era dizer não, Senhor. Eu não vou entrar, por quê? Quantas vezes eu neguei? Eu não quero ficar no meio dos crentes, porque, sabe, aquele monte de coisa que a gente sempre fala. Só que tem o dia que Deus toca no coração. O dia que Deus me chamou, eu conto até hoje isso para as pessoas. Foi num culto que não houve o apelo, porque nas Assembleias de Deus, né, os cultos acontecem e todo culto, irmão, o dirigente, seja o pastor, chegou no final e falou, tem alguém aqui que nos visita, que ainda não entregou sua vida a Cristo, que quer fazer esse compromisso com o Senhor agora, né? Então, mas não é que no dia que meu coração abriu para aceitar a Cristo mesmo, o pastor Almir, que estava pregando lá no dia, esqueceu de fazer o apelo. Mas e dentro do coração? O fogo arde. O Espírito Santo diz, olha, é hoje o dia de você chegar ali na frente, confessar a sua fé em Cristo Jesus, isso é muito importante, né? E aí então, aconteceu que eu chamei o pastor logo depois da pregação, falei, pastor, apesar de, o povo já estava todo mundo indo embora, apesar de não ter tido apelo, hoje eu gostaria de confessar minha fé em Cristo. Ele falou, claro. Aí tinham alguns irmãos, ele chamou, falou, olha, o irmão Geraldo aqui está querendo, né? Eles dizem, aceitar a Jesus. Na verdade é Jesus que nos aceita, é Ele que nos chama e não tem jeito. No dia que Deus chama alguém, Ele muda a sua vida, muda a história. Essa é a tremenda misericórdia de Deus, é pegar um desgraçado e encher ele de graça. Agora eu tenho a graça de Deus na minha vida, há muitos anos, né? Graças a Deus, tenho certeza da minha salvação. Aí, você quer ter misericórdia, talvez de uma pessoa boa, que te agrada, que faz coisas boas para você. Irmão, isso é recíproco. Se alguém agrada a você, é aquilo que nós falamos no início, você quer agradar a pessoa, é bom estar com essa pessoa. Agora tem um miserável. Tem um cara que pisa no seu calo. Tem um cara que realmente te arrebenta, te apunhala todo dia, te enche a paciência. Não é? É aí que entra a misericórdia. Diz que nós temos que fazer com alegria. Perdoei, mas, né, continua falando mal da pessoa, xingando, não sei o quê. Então, isso não existe. Ou o amor de Deus entra na minha vida e eu realmente perdoo, deixo para lá, sei lá, eu não preciso andar de braço dado com o inimigo meu, mas eu preciso ter misericórdia e ter alegria no meu coração. Esses dias, conversando lá em casa, minha filha falou algo muito interessante, até relacionado à morte do nosso filho lá, do irmão dela, né? Se eu tivesse a chance de ver os assassinos, sinceridade, eu acho que até um abraço eu daria nele. E diria para ele, não foi você que fez isso com a sua perversidade. Deus te usou para tirar o meu irmão desse mundo aqui, que a gente não sabe o que aconteceria depois daquele dia com ele aqui na terra. Então, você foi usado por Deus para poder chegar e tirar a vida dele.
Agora, foi Deus que fez, não foi você. Mas te perdoo e te dou um abraço aqui e te digo, se você crê no Senhor Jesus, você será salvo. Isso é exercer misericórdia. Isso é ter o amor de Deus, que ninguém explica isso, irmãos. Como diz aquela música, ninguém explica Deus. Sabe? Se você puxar aí direitinho na sua mente natural e querer fazer isso, tudo vai dizer para você, não dá. Eu não consigo abraçar. Eu não consigo dizer isso para essa pessoa. Eu não consigo fazer isso. Mas se você deixar Deus trabalhar e transformar a sua mente, você consegue. Porque é Deus que faz isso. Davi matou Golias porque Deus quis que ele matasse. É na força do Senhor que a gente age e transforma tudo e experimenta a perfeita vontade de Deus, que é o tema dessa mensagem. É agindo assim. Então tá aí as dicas. Paulo nos abençoou muito, né, aos romanos na época, e nós todos hoje que temos essa carta maravilhosa. Então, o que nós precisamos fazer, né, irmãos? É agir dessa forma que Deus usou, né, a vida de Paulo para deixar escrito, mesmo estando em prisão e tal, mandando as cartas para as igrejas ali por onde ele pregava, e deixou para nós, então, essa lista, que é uma escola maravilhosa. Quem aprender isso aqui e fizer isso na vida dele, não tem erro. Você será bem-aventurado em nome de Jesus. Amém? Vamos para as aplicações para a nossa vida aqui. Então, como viveremos após ouvir uma mensagem tão maravilhosa como essa? Em primeiro lugar, prossigamos em conhecer o Senhor. É o que eu falei no início aqui. O conhecimento de Deus não pode ser limitado. Nós não podemos dizer que hoje conhecemos a Deus e que está tudo bem. Não, irmãos. É prosseguindo em conhecer a Deus que você vai todo dia ter o maná de Deus na sua vida, te alimentando espiritualmente, porque do alimento físico, a gente corre atrás, a gente come o almocinho, a janta, quem não quer jantar, come uma comidinha leve e vai dormir, e Deus vai, né, nos dando vida. É assim que procede. Mas se você não buscar o espiritual, a sua vida espiritual é morta. Aí você alimenta só carne, no final das contas você não tem poder nenhum para fazer nada disso que foi dito aqui hoje. Então, prossigamos em conhecer o Senhor. É a primeira aplicação para a nossa vida. Segundo, irmão, como viveremos? Aceitando o agir de Deus em nós. Se fizermos isso, vai acontecer o que Paulo disse lá no segundo versículo que nós lemos hoje. Vai haver transformação da nossa mente. A gente não vai conformar com o mundo, nós vamos andar realmente firmes nos caminhos do Senhor, porque aceitamos a vontade de Deus na nossa vida. Aí a transformação é automática. Pô, você está de acordo com Deus, está fazendo tudo o que Deus agrada, entregando o seu corpo em sacrifício vivo, santo. Tem condição de você concordar com a miséria dessa que está nesse mundo aí? É claro que não. Então vocês que são jovens, estão na igreja, os outros lá fora, amigos de vocês, até às vezes até da família, pô, você está perdendo seu tempo. Não, você está ganhando o seu tempo. Quem tentar achar a vida vai perder, sabe? E quem perder a sua vida por amor a Cristo vai ganhar. Está escrito também na palavra de Deus. Vocês estão no lugar certo, as crianças na casa do Senhor. Lá fora vai ter um monte dizendo, nossa, mas né, você não pode isso. Irmãos, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Agora, convém fazer coisas erradas? É óbvio que não. Mas isso, o próprio Deus trabalha em nós para que a gente não tenha nem vontade de fazer. Inclusive, na palavra de Deus diz que a gente não quer nem pensar em falar tais besteiras que se falam por aí. Porque não agrada a nós, porque nós somos de Cristo. Beleza, meus irmãos? Então, se a gente aceita o agir de Deus na nossa vida, vai haver transformação, mas para finalizar, como viveremos, né? Viveremos, irmãos, atentos aos conselhos de Paulo. Aí, essa lista que a gente leu aqui, compassadamente, tudo,
volte nela de vez em quando, principalmente para quem trabalha na igreja, está aí, essa igreja, né? Deus tem uma promessa maravilhosa de que ela vai crescer, vai realmente crescer, tipo assim, irmãos, no agir de Deus. Deus vai trazer aqui para dentro as pessoas que Ele quer salvar. E, irmãos, somos poucos aqui hoje na igreja do Cascata, mas não é quantidade, sabe? É qualidade. A qualidade de servo de Deus. Se nós somos aqui 2, tá? Mas somos servos de Deus fiel, o que a gente fizer aqui, Deus está agradando, Deus está sustentando. Agora, se essa igreja está sendo ampliada, está fazendo um monte de coisa aí, pode ter certeza, irmão. Está vindo algo aí que daqui a pouco, talvez esse salão nem comporte o número de pessoas nesse lugar. Por quê? Deus vai trazer para cá os que têm sede da palavra, que quer aprender essa palavra maravilhosa, consertar a sua vida, porque lá fora não tem conserto. Seguindo naqueles ensinamentos do mundo, vai continuar daquele jeito. É uma melhorazinha aqui, uma festinha aqui, mas daí a pouco já vem a tristeza de novo. Jesus diz, não, se você vier a mim, a alegria sua será completa. É isso que a gente ensina, é isso que a gente prega, é atendendo inclusive os conselhos que Paulo disse aqui para nós, são poucos, tem muitos outros na Bíblia, mas essa relação aqui, Deus me instruiu trazer aqui para vocês, para que a gente possa agir dessa forma. E nossa vida será bem melhor agindo conforme a palavra que Deus deu a Paulo para escrever e deixar registrado para nós. Amém, queridos? Entendido? Povo aí da internet, que Deus abençoe vocês também, né? Não importa se é hoje, ao vivo, que está vendo aqui agora, mas um dia, se essa mensagem é para você, vai chegar na sua casa, vai salvar a sua vida, vai deixar você preparadinho para andar nos caminhos do Senhor e ser feliz em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer a Deus mais uma vez. Senhor, Tu és grande e maravilhoso. Eu sei, meu Deus, que da minha boca, pelos meus entendimentos naturais, nada sairia aqui nessa noite, mas me sinto, Pai, verdadeiramente abençoado pela palavra que o Senhor falou para a minha vida, e sei que para todo aquele, Pai, que ouviu e que ainda vai ouvir essa mensagem, será também ricamente abençoado. Por isso, nós te agradecemos em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que abençoe, Pai, abençoe essa igreja, a vida da irmã Fernanda, irmão Samuel, as demais pessoas que trabalham aqui, os pastores dessa igreja, pastor Marcelo, pastor Rui, que o Senhor abençoe, Pai, o irmão Anilton, sua esposa, que estarão aqui lecionando nas escolas bíblicas nesse lugar, que o Senhor use a vida deles para serem bênção, para que instrua as pessoas a andarem nos caminhos do Senhor. Deus querido, nós pedimos ao Senhor que nos dê uma semana abençoada na Tua presença, nos livrando de todo mal, perdoando os nossos pecados e nos ajudando, Deus, a viver uma vida santa, a verdadeiramente apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E assim nós vamos experimentar a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Que nós possamos andar agradando o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, não agora apenas, mas por todo sempre, para todo o povo de Deus espalhado por todos os cantos da terra, em nome do Senhor Jesus. Amém.